Olá, sexto ano, tudo bom? Bom, essa semana eu tô aqui para falar um pouquinho com vocês sobre o capítulo 11 do volume 2, tá? Gente, por favor, o volume 2, ele é um outro livro, né? Ele é continuação daquele primeiro, daquele que a gente utilizou no primeiro bimestre. E já tá disponível no colégio, tá? Então, quem ainda não adquiriu, tem que passar no colégio para adquirir, porque os nossos estudos, eles são todos baseados no livro. Nesse capítulo, nós vamos fechar dois conteúdos. O conteúdo de redação, que compreende a primeira parte do livro, né, o estudo do texto, e o conteúdo de língua portuguesa, que é o estudo da língua. Então, em redação, hoje a gente vai fechar, a gente vai terminar de ver o gênero textual conto popular. E em língua portuguesa, a gente vai fechar aqui o conteúdo de adjetivos, que a gente começou a ver na semana passada. Então, o capítulo, ele começa com um conto popular, beleza? Que é o gênero que a gente está estudando. E esse conto, ele traz uma temática de morte. Só que assim, ele não é um conto de terror, ele não é um conto para se espantar, né? Um conto assombroso, nada disso. Ele é um conto que tem um fundo de humor, assim como a maioria dos contos populares. Então, os contos populares, mesmo aqueles que tratam da morte, eles não tratam da morte de uma maneira sombria, e sim de uma maneira engraçada. As atividades referentes ao texto, elas vêm mais uma vez para nos ajudar a interpretar, né, esse texto. Então, vem fazendo certas perguntas acerca do texto para ver se vocês compreenderam bem, se vocês conseguiram extrair o que tem de mais importante ali naquela narrativa. E a produção textual é baseada nesse conto sobre a morte. Então, ela traz pra gente uma sugestão muito interessante. Ela parte da suposição de que você encontre, por exemplo, a morte, né? E que você tenha que tentar fugir dessa morte, assim como o personagem principal do conto faz, né? O compadre. Ele tenta fugir da morte, trapaceando. Não dá certo, mas ele tenta. Então, para vocês construírem esse conto popular com essa temática de morte, vocês vão ter que se imaginar tentando fugir da morte, dialogando com a morte, né? Tentando convencê-la a não levar vocês agora. Lembre-se de usar, né, no texto de vocês muitos diálogos, então o discurso direto, né, travessão, fala da personagem. Lembre-se que a morte vai ser um personagem aqui e que você vai ser um outro personagem, uma outra personagem. E lembrem-se também de utilizar o penta, que é um quadrinho que tem no final da página. Esse penta, ele vai te auxiliar a planejar o seu texto. Ele vai fazer você pensar que tipo de texto você quer escrever. Se de personagens, além de você e da morte, tem mais algum ou não. Se você vai narrar a história como um participante, um personagem, ou como uma pessoa que está vendo distante aquilo, né? Como um simples contador. Onde que você vai encontrar essa personagem, né? A morte, em que tempo isso vai se passar, tá? Então, tudo isso são coisas que vocês precisam pensar na construção de uma narrativa, tá? Na construção do conto popular, que é o gênero em questão. Então, assim, depois de planejar o texto de vocês com todas essas etapas, vocês vão colocar a mão na massa e construir o texto propriamente dito. Então, assim, deem asas à imaginação de vocês e utilizem os recursos que a gente tem estudado até agora. Logo depois, a gente tem o estudo da língua. O estudo da língua, ele traz pra gente um complemento da matéria de adjetivos, que foi a que a gente começou a ver na semana passada. Então, semana passada, a gente viu o que é um adjetivo, né? O conceito do adjetivo. A gente viu também como os adjetivos são utilizados no conto popular, que eles servem para descrever espaços, cenários, que eles servem para descrever personagens, né? Vestimenta, enfim. Eles são essenciais e guiam a imaginação do leitor ao ler o texto. A gente, semana passada, ainda viu as flexões dos adjetivos. A gente viu que eles podem combinar em gênero, feminino ou masculino, em número singular ou plural, ou ainda em grau, superlativo e comparativo. Essa semana, a gente vai ver aqui um pouquinho mais acerca dessas flexões de número, gênero e grau. Como eu já falei com vocês, as descrições no texto, né, o uso de adjetivos no texto, ele é essencial, né, porque ele guia a imaginação do leitor ali. Então,
para que o autor tenha sucesso, né, naquilo que ele está querendo expressar, naquilo que ele quer que o leitor pense, ele usa dos adjetivos, usa vários adjetivos. Então, esses adjetivos dentro do texto, eles podem ser utilizados de diferentes formas. Ele pode ser utilizado simplesmente como um adjetivo, por exemplo, o último lugar, né, que o compadre foi lá pescar, era um lugar perigoso. Então, perigoso é um adjetivo que vai estar descrevendo aquele lugar. Mas se eu não quiser usar simplesmente um adjetivo, eu posso utilizar uma locução adjetiva. O que é uma locução adjetiva? São duas ou mais palavras, né, uma expressão que tem valor naquele momento de adjetivo. Por exemplo, com rochas a pique, né, que é mais uma descrição daquele último lugar, aquele lugar diferente que o pescador foi na sua última pesca, certo? Então, assim, com rochas a pique é também uma característica daquele lugar. Além de ser perigoso, né, ele tinha rochas a pique. Show! Então, com rochas a pique não é um adjetivo, e sim uma locução adjetiva, porque possui esse amontoado de palavras, né, uma expressão que não é composta de adjetivos, mas que caracteriza alguma coisa, no caso, o lugar. Além desses dois exemplos, a gente pode também fazer uma descrição por meio de uma oração adjetiva, que é uma oração completa, um enunciado com verbo, que vai funcionar ali como um adjetivo, que vai caracterizar, que vai descrever alguma coisa. Então, preciso de uma madrinha para o meu filho que nasceu hoje. Esse que nasceu hoje é uma característica do meu filho. Então, que filho é esse? O que nasceu hoje. Não é o mais velho, não é o do meio, tá? É o que nasceu hoje. Essa é a característica e ela vem em forma de oração adjetiva. Bom, agora a gente vai aprofundar os nossos conhecimentos sobre as flexões. Então, a gente vê lá no livro, né, no tópico 3.1, as flexões de gênero e de número. Então, assim, a gente tem palavras biformes, né, que são aquelas que apresentam uma terminação específica, tanto para o gênero quanto para o número, né? Então, se aquela palavra for feminina e estiver no plural, por exemplo, ela vai apresentar uma terminação. Se ela for masculina e estiver no singular, ela vai apresentar outra terminação. Como, por exemplo, a palavra afastado ou afastada, né? A gente tem a forma afastada para o feminino, singular. A gente tem a forma afastado para o masculino, singular. A gente tem a forma afastadas para o feminino plural e a gente tem a forma afastados para o masculino plural. Então, assim, esse é um exemplo de palavra biforme, de adjetivo biforme, né? Ele tem essas duas formas, essas duas terminações diferentes para representar singular, para representar plural e para representar também feminino e masculino. Só que nem todos os adjetivos eles vão ser biformes. A gente tem alguns adjetivos que são uniformes, ou seja, eles possuem uma única forma para descrever tanto feminino quanto masculino e eles possuem apenas uma terminação diferente para o plural, tá? Para o singular, não. Esse é o exemplo do adjetivo distante. Então, eu tenho fulana de tal, sei lá, Marcela está distante, né? Para o feminino, assim como João está distante para o masculino. Então, a gente vê, né, que o adjetivo distante, ele não tem uma terminação diferente quando empregado no feminino e quando empregada no masculino. É sempre a mesma terminação desse adjetivo, tá? Para os dois gêneros. E aí, eu posso dizer também que eu fui a um lugar distante, né, que Araruama é distante, no singular, né? E posso dizer também que eu já fui a lugares distantes ou mais distantes, né? Então, aí a gente tem uma forma no plural que recebe apenas um acréscimo de S. Mas, assim, a forma distante no singular é a mesma forma do gênero feminino e do gênero masculino, tá? Esse é um adjetivo uniforme. A gente viu anteriormente que além de combinar, além de se flexionar no feminino e no masculino, no singular e no plural, um adjetivo ele também pode se flexionar em grau,
comparativo e superlativo. E aí, em se tratando do grau superlativo, que é aquele que eleva a intensidade do adjetivo, ele pode ser classificado de duas maneiras. Ele pode ser um grau superlativo absoluto, que é aquele que vai dar destaque, né? Que vai destacar, que vai potencializar algo, uma característica, né, propriamente dito, de uma única coisa, de uma única pessoa, tá? De um só. E a gente tem o grau superlativo relativo, que é aquele que está relacionado a um grupo, não apenas a um indivíduo, a um lugar. E em relação ao grau comparativo, a gente já sabe que é aquele que estabelece uma comparação, né, entre coisas iguais ou coisas diferentes. Ele pode ser classificado de três maneiras diferentes. Ele pode ser um grau comparativo de superioridade. Então, fulana era mais bonita que ciclana, né? Então, fulana era maior, né, nesse quesito. Então, assim, essa é uma comparação de superioridade de fulana em relação a ciclana. Ele pode ser também um grau comparativo de igualdade. Então, fulana era tão bonita quanto ciclana, né? Nesse caso, fulana e ciclana, elas estão no mesmo patamar de beleza. Nenhuma é mais do que a outra, nenhuma é maior do que a outra nesse quesito. Elas são iguais, a comparação aqui é tete a tete, certo? E esse grau comparativo ainda pode ser um grau comparativo de inferioridade, que vai demonstrar que, por exemplo, fulana era menos bonita que ciclana, né? Então, em relação à outra, ela era menos nessa característica, tá? Então, isso é um grau comparativo de inferioridade. Só para recapitular, né? Quando a gente fala de grau, a gente precisa ter em mente que o grau comparativo é aquele que vai comparar um elemento ao outro elemento. E aí pode ser desses três tipos que eu te falei. O grau comparativo, ele pode ser um comparativo de superioridade, de inferioridade, de igualdade. E já o superlativo, ele não faz essa comparação. Ele oferece um destaque a um elemento, a um determinado elemento. E aí ele pode ser absoluto ou relativo. Nos contos populares, que é o gênero textual que a gente está estudando, a gente percebe a presença, assim, quase que unânime, do grau superlativo. Então, o herói daquele conto popular, ele é sempre o mais esperto, como a raposa, ele é o mais malandro, como o compadre, ele é o mais rápido, o mais bonito, enfim, ele sempre é o mais, ele sempre está numa posição de destaque em relação aos outros. Bom, essa é a nossa aula de hoje, tá? Ela chegou ao fim e eu quero continuar pedindo a vocês que qualquer dúvida deixem aqui nos comentários. E se vocês entenderam também a matéria e tal, deixem aqui nos comentários. É bom pra mim, tá? Ter um retorno de vocês pra saber se tá dando certo ou não. Se vocês tiverem alguma sugestão pra fazer, se quiserem que no vídeo eu mostre alguns exemplos e tal, deixem aqui embaixo também, tá? Se não tiver legal, se não tiver dando pra entender, deixem aqui embaixo que eu vou tentar ler, vou tentar responder todos vocês. Então, muito obrigada pela atenção e até a próxima aula.